Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, rogando a Ele a sua misericórdia, a sua bênção, e que os amigos espirituais que nos assistem, que governam e dirigem esta casa, possam inspirar-nos para que a palavra divina enche os corações de esperança e luz para o caminhar. Jesus é o nosso guia, o nosso irmão maior que nos conduz para o reino dos céus. Que a paz e o amor de Deus nos envolva agora e sempre. Que assim seja. Nesses tempos de mortes, de guerra, pandemia, tem um assunto em comum à humanidade: o temor da morte. Porque faz parte da lei de destruição e renovação esse feito: a morte do corpo físico, a cessação da vida orgânica para todos os seres vivos. Para todos os seres vivos. Não fica de fora a humanidade. Nós somos cada um individualidades espirituais que está presa a um corpo para exercer diversas experiências aprendizados, experiências de provas e experiências de expiações. Mas o certo é que cada um de nós estamos atendendo à lei divina de amor e sabedoria. É por isso que nós estamos vivendo e estando em um corpo físico. É um corpo perecível, tem lá o seu tempo determinado pela própria lei. Uns mais, outros menos tempo. Uns mais perfeito, outros menos perfeito. Tudo de acordo com o proprietário, com as condições espirituais e de vivência que esse ser espiritual, nós espíritos, almas, agariamos nas nossas vivências pretéritas. E a cada ação, cada momento da nossa vida, nós estamos programando, plasmando uma nova existência e também interferindo, influenciando nessa nossa própria existência de agora. Porque Jesus afirma que o amor encobre uma multidão de pecados, ou seja, todo bem que nós fizermos irá anular ou amenizar os males que nós já fizemos também. Então, tememos a morte do corpo físico pelo fato de não estarmos conscientemente alinhados com as leis divinas. E por isso que nós temos a incerteza. Será que vai ser melhor a minha vida? Será que vai ser pior? E assim nós vamos fazendo essas indagações que às vezes nos assustam. Deixa-nos chorosos quando da separação dos nossos entes queridos. E o Espiritismo, como consolador que é, ele vem clarear para toda a humanidade, não só aos espiritistas, mas toda a humanidade, de que vivemos eternamente. Vamos caminhando, trocando de indumentárias, ora com esse corpo físico, ora no mundo espiritual, portando apenas o corpo astral, que o Espiritismo chama de perispírito, que é o envoltório semimaterial. Para as nossas condições materiais, ele é semimaterial, mas para a vida real, espiritual, ele é um corpo material, que envolve o espírito. O espírito nunca está à solta, ele está sempre revestido deste corpo, de acordo com o mundo e com a atmosfera do mundo que ele estiver. Então aqui na Terra, ele vai apresentar com as condições parecidas
com as condições físicas nossas. E o Espírito, ele toma essa aparência de acordo com a sua vontade e condição de aparecer ou de identificar. Se é-nos um conhecido, ele vai apresentar para nós, para quem ele quiser, de acordo com a aparência que ele tinha na última encarnação ou de quando estiveram juntos. E a gente vê que não é incomum os espíritos superiores se apresentar com aquela indumentária que ele mais gostava. A exemplo disso, nós conhecemos o espírito Emmanuel, o dirigente da mediunidade e dos trabalhos que Chico Xavier materializou para todos nós. Ele teve diversas encarnações, ele mesmo revelou, de personagens conhecidas no mundo material, mas ele costumava aparecer com aquela mais importante que ele reservou das encarnações, que for aquela que ele encontrou com o Cristo. Porque encontrar com Jesus é uma experiência singular, modificadora, redentora. E é isso que cada um de nós estamos aqui nesta noite. É isso que está acontecendo com você que está nos assistindo através do canal. Está procurando Jesus. Esse encontro para a libertação. E o Espírito que Jesus nos envia, essa ideia consoladora, ela vem nos orientar a respeito de como é o desligamento da nossa alma, do nosso espírito do corpo físico, através de instruções, de perguntas e respostas de O Livro dos Espíritos, que nós vamos apresentar algumas nesta noite. Está no capítulo 3, o assunto é retorno da vida corpórea à vida espiritual. Vamos ver o que Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores a esse respeito. A alma depois da morte. Em que se torna a alma no instante da morte? Os espíritos responderam: volta a ser espírito, quer dizer, retorna ao mundo dos espíritos que deixou momentaneamente. Então, 50 anos, 70, 30, 90, 100, é um momento diante da eternidade espiritual. Nós estamos tendo um momento. Sabendo disso, e tendo isso como verdade em nossas vidas, fica mais fácil para nós sujeitar as vicissitudes do mundo corporal. Porque a gente sabe que é só um momento. É só uns dias diante da grandiosidade que é a eternidade espiritual. Na questão 150, a alma depois da morte conserva a sua individualidade? Então, eu vou ser eu mesmo depois que deixar o corpo físico? Os espíritos respondem: sim, não a perde jamais. Porque Deus nos criou individualmente. Então nós seremos individualidades para sempre. Que seria ela se não a conservasse? O que seríamos nós se nós não conservássemos a individualidade? Aí ele faz uma pergunta através dessa resposta. Não tendo mais seu corpo material, como a alma constata a sua individualidade? Como é que eu vou constatar a minha própria individualidade? Ela tem ainda um fluido que lhe é próprio, tomado da atmosfera do seu planeta e que representa a aparência de sua última encarnação, o seu perispírito, ou o seu corpo astral, como queira e entenda alguns. A alma nada leva consigo deste mundo? Nada mais do que a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. Essa lembrança é cheia de doçura ou de amargura, segundo o emprego que fez da vida. Quanto mais pura, mais compreende a futilidade do que deixa sobre a terra.
Então, por essa resposta, a gente já abrimos um pouco mais os olhos para a nossa vivência. O que nós queremos continuar para nossas vidas? Felicidade ou amargura? Se é felicidade, então que comecemos a ser felizes e a fazer feliz aqui, agora, já, né? 151. O que pensar da opinião que após a morte a alma retorna ao todo universal? O panteísmo, né? O conjunto dos espíritos não forma um todo? Não é todo um mundo? Ele responde com perguntas. Quando estás numa assembleia, és parte integrante dessa assembleia e todavia tem sempre a sua individualidade. Então, ele vai explicar nas outras questões. Allan Kardec também faz uma nota de explicação a esse respeito. Então, o que ele está dizendo aqui é que nós fazemos parte de todo o conjunto universal, mas sempre restando a individualidade de cada um. Aqui, por exemplo, nós estamos fazendo parte de um conjunto de estudos e reflexões, mas cada um traz consigo a sua individualidade, formando esse conjunto. 152. Que prova poderemos ter da individualidade da alma após a morte? Resposta: não tendes essa prova pelas comunicações que obtendes? Né? Através dos sonhos. Sonhos também é uma maneira de comunicação entre nós e os nossos irmãos que nos antecederam à vida espiritual. Nós sonhamos, tem sonhos que a lembrança traz nitidamente a lembrança e aquele momento que nós estamos com esses entes queridos. E a gente sabe que é a pessoa. Ali nós nos reconhecemos. Então, essas comunicabilidades, ela nos oferta essas provas. Se não fosseis cegos, verias, e se não fosseis surdos, ouvirias, pois frequentemente uma voz vos fala, revelando a existência de um ser fora de vós. Aí vem a nota explicativa a esse respeito, a esse assunto até aqui. Aqueles que pensam que com a morte a alma retorna ao todo universal, estão errados a se entender com isso que semelhante a uma gota d'água que cai no oceano, ela aí perde a sua individualidade. Então, não é como uma gota d'água que cai no oceano e ali ela perde a individualidade dela. Eles estão certos a se entender pelo todo universal o conjunto dos seres incorpóreos da qual cada alma ou espírito é um elemento. Se as almas estiverem confundidas na massa, não teriam senão as qualidades do conjunto, e nada a distinguiria uma das outras. Ela não teria nem inteligência, nem qualidades próprias, ao passo que, em todas as comunicações, elas acusam a consciência do eu e uma vontade distinta. A infinita diversidade que apresentam durante todas as comunicações é a consequência mesma das individualidades. Se não houvesse após a morte, senão isso que chamamos o grande todo, absorvendo todas as individualidades, esse todo seria uniforme, e dessa maneira, todas as comunicações que recebesse do mundo invisível seria idêntica. Uma vez que aí se encontram seres bons e outros maus, sábios e ignorantes, felizes e infelizes, alegres e tristes, levianos e sérios, e etc, etc. É evidente que são seres distintos. A individualidade se mostra mais evidente quando esses seres provam sua identidade por sinais incontestáveis, por detalhes pessoais relativos à sua vida terrestre e que podem ser constatados. Ela não pode ser colocada em dúvida quando se mostram visíveis nas aparições. A individualidade da alma nos era ensinada em teoria, como um grande artigo de fé. O Espiritismo a torna patente e, de certo modo, material.
Então, o que o benfeitor aqui, nosso mestre Allan Kardec, está dizendo? Que, apesar de nós formarmos o conjunto universal dos espíritos, estando no corpo ou fora do corpo, nós somos individualidades. E que não seria, como muitos apregoaram ou até hoje pregam, que após deixar o corpo físico nós misturaríamos no todo, perdendo assim a individualidade. É o mesmo que não existir mais. E isso não é verdade, porque todas as religiões, conhecem Jesus. Uma individualidade, as religiões cristãs e as outras religiões têm lá os seus mestres individuais. Tem os seus santos, os seus guias, que são seres distintos, que são seres mais sábios, moralmente e intelectualmente. E que não apresentam, senão as características que eles eram enquanto na Terra. Então, permanece a individualidade e as qualidades que cada um tem. Ninguém torna santo ou ninguém torna maus com o advento da morte do corpo físico. Nós continuamos sendo nós da maneira que nós somos. E é a felicidade ou a infelicidade, ela é sentida de acordo com a nossa vivência. Isso também é aqui. Se nós fazemos coisas boas, nós sentimos prazeres, felicidades. Se nós fazemos coisas más, por mais que elas nos trazem excitações, mas é só sensação, não são verdades espirituais. Elas não permanecem e também nos causam torpor depois. Aí ele pergunta: em que sentido se deve entender a vida eterna? É a vida do Espírito que é eterna. Porque essa palavra, essa pergunta, ela é muito relevante. Porque quase todas as facções religiosas, elas prometem a vida eterna se a pessoa aderir àquele conjunto de sociedade que vive aquele pensamento. Olha, se você batizar nessa determinada religião, você vai adquirir a vida eterna. E aí, Allan Kardec pergunta: em que sentido se deve entender a vida eterna? E os Espíritos dizem que a vida do Espírito que é eterna, a do corpo é transitória e passageira. Quando o corpo morre, a alma retorna à vida eterna. Quer dizer, ela tem a percepção da eternidade. Porque nós aqui, em exceção de algumas poucas personalidades, nós vivemos uma vida transitória e não eterna, com um certo período. Porque a gente fica tão focado nas coisas materiais que a gente pensa que a vida é essa estadia de momentos aqui na Terra. Não seria mais exato chamar vida eterna a dos espíritos puros, que atingindo o grau de perfeição não tem mais provas a suportar? Veja bem, porque essas religiões, eles não pensam isso aleatoriamente, eles pensam de acordo com essa pergunta que ele fez aqui. Então, se você obedece aos ritos e aos dogmas de uma certa religião, faz tudo que ali aquela doutrina faz. Se for uma doutrina de moral elevada, ela vai beneficiar esse espírito, a granjear a sua capacidade moral. E aí ele pergunta: não seria mais exato chamar a vida eterna a dos espíritos puros, que atingindo o grau de perfeição, não tem mais provas a suportar? É antes a felicidade eterna. Mas isso é uma questão de palavras: chamai as coisas como quiserdes, contanto que vos entendais. Então, que nós entendamos, se aquele meio é capaz de transformar a pessoa, como aconteceu com Saulo, por exemplo, ele sai e torna-se um espírito de elevada envergadura pelo trabalho e pelas transformações interiores que foi feito. Porque ele tinha muita capacidade intelectual de compreensão e entendimento. Mas o encontro com o Cristo
proporcionou a ele mudanças, desejo de mudanças internas. E ele, capaz, determinado como era, como deve ser todos nós cristãos, ele faz todo esse trabalho interno e sai do corpo físico com um grande testemunho, com grandes luzes, a nos clarear até nos dias de hoje, pela exemplificação e trabalho que ele deixou a todos nós cristãos. Então, é possível que nesses meios, no meio espírita, com tanto material, alguns de nós façamos também esse trabalho de transformação. E aí, como diz o benfeitor, é só questão de palavra, né? O importante é que a pessoa ascendeu na vida espiritual e aí ela tem uma percepção mais nítida da vida, que é eterna, sempre é eterna, de gozos ou de sofrimento, ela é eterna. Não que o sofrimento seja eternamente, mas a tendência de todos nós é a felicidade, porque Deus nos fez a sua semelhança, e aí nós iremos atingir, todos nós, mais cedo ou mais tarde. É por isso que o trabalho incansável dos benfeitores espirituais, através de Jesus, para nos ajudar a alcançar mais depressa essa felicidade que todas as individualidades desejam. Não mais uma felicidade momentânea, física, material, mas a mental, a espiritual, aquela que vai viver conosco para sempre. E para a gente compreender e ver como a gente deve fazer esse trabalho interior das nossas vidas, o benfeitor Emmanuel, através do livro Vinha de Luz, pelas mãos abençoadas de Chico Xavier, no capítulo 2, com o título Vê Como Vives, ele apanha um pequeno trecho do versículo 19, do capítulo 19, versículo 13 de Lucas, de uma fala que Jesus fez. E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu venha. Então é uma parábola que Jesus estava contando para o despertamento das nossas consciências com os bens que Deus colocou nas nossas mãos, até que venha o momento da prestação de conta. Diz-nos o benfeitor: com a precisa madureza do raciocínio, compreenderá o homem que toda a sua existência é um grande conjunto de negócios espirituais e que a vida em si não passa de ato religioso permanente, com vistas aos deveres divinos que nos prendem a Deus. Então a vida é isso, para todos. É um conjunto de negócios divinos entre nós e Deus. Por enquanto, o mundo exige apenas testemunhos de fé das pessoas indicadas por detentoras de mandatos essencialmente religiosos. Ele vai explicar. Os católicos romanos rodeiam de exigências os sacerdotes, desvirtuando-lhes o apostolado. Os protestantes, na maioria, atribuem aos ministros evangélicos as obrigações mais completas do culto. Os espiritistas, nós, reclamam de doutrinadores e médios as supremas demonstrações de caridade e pureza, como se a luz e a verdade da nova revelação pudesse constituir exclusivo patrimônio de alguns cérebros falíveis. Urge considerar, porém, que o testemunho cristão no campo transitório da luta humana é dever de todos os homens, indistintamente. Nós perdemos muito tempo observando os outros. Eu mesmo perdi meia encarnação observando a conduta e a vida das pessoas. Quando eu olhei para mim,
era digno de pena. Mas graças a Deus está dando tempo. E eu convido a todos os nossos irmãos que procurem olhar para vós mesmos, porque aí poderemos atender até outros com a nossa melhora. Cada criatura foi chamada pela providência a determinado setor de trabalhos espirituais na terra. O benfeitor afirma que cada criatura, não é algumas criaturas foram chamadas para alguns setores, não. Cada criatura foi chamada para certos setores determinados por Deus. O comerciante está em negócio de suprimento e de fraternidade. Até nos nossos afazeres do cotidiano, nós podemos exercer o pensamento cristão em nossas vidas. O administrador permanece em negócios de orientação, distribuição e responsabilidade. Quando a gente é um pouco mais ignorante, a gente fala, não, o chefe fica só no escritório, no ar-condicionado, não faz nada. O que ele faz? Orienta, distribui e é responsável por tudo. Por todos aqueles que estão nas cadeiras mais baixas da fábrica ou da empresa. O servidor foi trazido a negócio de obediência e edificação. Parece que perdeu essa finalidade, né? Os servidores públicos. O servidor. As mães, os pais terrestres foram convocados a negócios de renúncia, exemplificação e devotamento. Parece que é uma coisa assim tão comum que não tem tanta importância, né? Mas olha, veja bem, renúncia, exemplificação e devotamento. O carpinteiro está fabricando colunas para o templo vivo do lar. O cientista vive fornecendo equações de progresso que melhore o bem-estar do mundo. Nós estamos vendo aí, nesse momento de guerra pandêmica, centenas ou se não milhares de cientistas debruçados em seus laboratórios, buscando uma resolução ou amenização para esses problemas do mundo inteiro, para nos proporcionar segurança e também mais tranquilidade nos nossos afazeres. O cozinheiro trabalha para alimentar o operário e o sábio. Ele faz a comida, mas não sabe quem vai comer. Todos os homens vivem na obra de Deus, valendo-se dela para alcançar um dia a grandeza divina. Todos os nossos afazeres é uma obra divina, que nós podemos aproveitar para construir em nós a grandeza divina que cada um pretende. Usufrutuários de patrimônios que pertencem ao Pai, usufrutuários de patrimônios que pertencem ao Pai, encontram-se no campo das oportunidades presentes, negociando com os valores do Senhor. Nós estamos no campo das oportunidades presentes agora. Nós temos todas as oportunidades. Em razão dessa verdade, meu amigo, vê o que fazes e não te esqueças de subordinar teus desejos a Deus, nos negócios que por algum tempo te forem confiados no mundo. Então, com o esclarecimento de que morte não é o fim para o espírito, e sim para uma estação, para uma experiência terrestre, deste momento, e que a nossa vida, o nosso estado espiritual vai ser mais feliz ou menos feliz de acordo com o que a gente faz. O benfeitor nos recomenda nessa noite: vê como vives. Quer dizer, dê uma olhada para si mesmo, para os sentimentos, para os pensamentos e para as obras que cada um de nós realiza. Se são boas, nos traz felicidades, e se não são boas, nos traz contrariedade. E se trazendo contrariedade, é hora de modificar as nossas condutas. E o Evangelho de Jesus, a vida de Jesus, através da sua exemplificação,
é o caminho certo para todos nós seguirmos. E que o amor faça parte das nossas vidas para iluminar os nossos corações, fazendo assim cobertos uma multidão de erros que nós já praticamos, através do perdão de Deus. E nós estamos no momento de perdão de Deus, que é estar de novo nas tarefas, através do corpo físico, onde muitas vezes aqui nós falimos. A encarnação ou a reencarnação é o verdadeiro perdão de Deus, dizendo-nos: começa de novo, é hora de começar. Que Jesus nos abençoe, hoje e sempre, que assim seja.